Oração pelos que estão de luto. Graça e paz, eu sou o pastor Beto e quero orar com você nesse momento. Olá meu irmão, olá minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, você que me acompanha diariamente nesses períodos de oração, manhãs, noites, ou quando você separar o seu tempo para ter intimidade com o seu Deus, quero lhe cumprimentar com a gloriosa paz de Cristo e convidá-lo para mais uma vez juntos orarmos ao nosso Senhor. Quero orar contigo nesse momento por aqueles que estão em luto, que tiveram perdas de entes queridos, familiares próximos ou mais distantes, amigos, colegas de trabalho, vizinhos, talvez companheiros de ministério, de jornada, pessoas que faziam parte da história de outras pessoas, pais que perderam filhos, filhos que perderam pais, para que Deus console, conforte, fortaleça, anime na caminhada. São dias muito difíceis estes de pandemia. Quantos de nós temos colecionado histórias de pessoas que conhecemos, que marcaram as nossas vidas e que já não estão mais conosco. É bem verdade que o ser humano não está preparado para a morte, para essa separação, que ainda que seja passageira, conforme diz a palavra de Deus, mas causa dor e em alguns contextos causa devastação. A vida para, a existência perde totalmente o seu sentido. Só em Deus e através do Espírito Santo há como superar o luto, consolidar o luto e atravessar essa etapa da vida tão dura, tão difícil, que só quem perdeu alguém pode explicar, expressar e compreender a dor de quem perde agora. E só em Deus conseguimos atravessar essa etapa da melhor forma possível. Nesses tempos de pandemia, então, é mais difícil ainda, porque aqueles que morrem fruto do coronavírus, da Covid, eles nem chance de fazer um funeral digno têm. É um tempo de muita tristeza na humanidade. Vamos orar por todos aqueles que estão sofrendo com perdas, com luto neste momento? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clique no botão abaixo do vídeo, vai lá no inscrever-se e ao lado vai aparecer um sininho. Clique nele também para sempre ser avisado quando enviarmos novas orações. Não esqueça também de clicar no joinha para deixar o seu like nesse vídeo. Reflita também na passagem bíblica que está lá no primeiro livro de Tessalonicenses, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, dos versículos 13 até o 18, 1 Tessalonicenses 4, 13 ao 18, na voz do pastor Cornélio Augusto. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemo-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Senhor Deus, nosso Pai que está no céu, Espírito Santo Consolador, Espírito Excelente, Jesus Cristo, Filho de Deus, clamamos a Tua misericórdia, o Teu socorro, o Teu conforto, a Tua consolação por aqueles que estão sofrendo nesse tempo por causa do luto,
da perda de entes queridos, de maridos, esposas, filhos, avós, cunhados, sobrinhos, tios, genros, noras, líderes, colegas de longa data, de muitas jornadas, de muitas histórias, companheiros de ministério, gente de perto, de longe. Senhor, quantos estão perdendo pessoas nesse tempo aqui, sem nem poder dar um funeral digno, se despedir, prestar as homenagens. Oh Deus, quanta dor, quanta perda, quanto choro. A humanidade, Senhor, está de luto. E muitos que oram conosco aqui diariamente, Senhor, também. Então nós viemos diante de Ti nesse momento, pedir que o Teu Espírito Santo abrace essas pessoas, Senhor. Clamar que o Teu Santo Espírito alivie toda a dor, enxugue toda a lágrima, renove a esperança. Como diz a Tua palavra, Senhor, que não sejamos ignorantes acerca daqueles que desde já dormem no Senhor. Que a gente não se entristeça além da conta, Deus, como aqueles que não têm esperança, porque nós cremos que o Senhor morreu e ressuscitou, e assim também, Senhor, esses que partiram contigo, o Senhor vai torná-los a trazer naquele dia. Senhor, que haja ânimo, que haja renovo da esperança. Nós somos peregrinos nessa terra, nós estamos aqui de passagem, mas é fato, Deus, que nós não estamos preparados para a dor da separação, da morte, para essas perdas. Algumas, Senhor, por vezes parecem até injustas, outras, entre aspas, são justificáveis. Senhor, nós na nossa humanidade, quando a pessoa é muito idosa, costumamos dizer que já era o tempo, mas ainda assim, Senhor, para aqueles que são tão perto destes, que se vão, ainda não há justificativa, não há explicação. É bem da verdade, Deus, que nós gostaríamos que as pessoas estivessem aqui por muitos anos, para sempre conosco, que a morte física não existisse, mas isto não é possível, Senhor. Pedimos que o Senhor traga conforto, paz, renovo, que o tempo, mas o Teu Espírito Santo consolide o luto no coração de cada um. Aqueles, ó Deus, que se sentem solitários, e depois que passa, Senhor, todo aquele momento do funeral, as despedidas, as homenagens, que vem o dia a dia, as memórias, as recordações, as lembranças, e as pessoas sofrem, Senhor, as datas comemorativas, cada vez que se lembra, Pai, daquilo do hábito, do gesto, da comida, do lugar, do filme, do momento, da distração que aquela pessoa que partiu gostava, apreciava, e aquilo traz dor para o coração, aquilo faz reviver o luto. Deus, quanto sofrimento em torno da morte. Tem misericórdia daqueles que nesse momento, Senhor, estão em desespero. Que haja consolação, Senhor, do Teu Espírito Santo. Que o Senhor abrace, Senhor, que o Senhor apazigue, aquiete a alma. Que o Senhor renove, Pai, a compreensão, a fé de que não é uma despedida definitiva para aqueles que, andando contigo, servindo ao Senhor, conhecendo o Teu nome, crendo em Cristo Jesus, tendo nascido de novo, partem para a eternidade. Que os que ficam, Senhor, tenham o entendimento, a compreensão, que esse é um até breve, não é um adeus, não é algo definitivo. Essa separação, Senhor, vai acabar. Pedimos, Deus, que o Seu Espírito Santo anime na fé os que agora estão sem forças para continuar. Aqueles, ó Deus, para quem a vida perdeu o sentido, que o Teu Espírito Santo torne, Senhor, a colorir a vida, a criar expectativa, a trazer sonhos novos. Pais que perdem filhos, uma dor, Senhor, incompreensível, algo, Senhor, que achamos na nossa humanidade injusto às vezes, mas o Senhor é soberano. Deus tem misericórdia. Quantas vezes dissemos que não estamos programados para esse tipo de dor, preparados para ela, e é verdade.
Então, Senhor, cura as feridas, as dores da alma, a tristeza profunda, a angústia de morte. Ameniza esse sentimento. Alegra, Senhor, com a tua fonte eterna de alegria, pelo teu Espírito Santo. Alegra na esperança, Senhor, de que um dia nós reencontraremos os nossos entes queridos, aqueles que nos deixaram, aqueles que partiram. Deus, dá graça para que as pessoas que ficam continuem suas caminhadas, honrando o legado, a memória, vivendo de uma maneira digna, Senhor, daqueles que já se foram, para que aqueles que nos conhecerem, olhando as nossas vidas, a nossa obra, o nosso jeito de ser, o nosso caráter, o nosso testemunho, possam dizer que lá vai a pessoa que era ligada a tal ou outra pessoa que já não está mais aqui, possa dizer que esse era parente daquele, que esse é o fruto de quem já não está mais conosco. E essas palavras, Senhor, honrando a memória dos que partiram, seja a nossa melhor homenagem. Oh Deus, eu lembro de quando a tua palavra narra que Davi perdeu um filho, e enquanto seu filho estava doente, perecia, Senhor, adoecido, às vésperas da morte, Davi jejuava, orava, buscava o Senhor, pranteava. E quando aquele filho partiu, ele se cingiu, se vestiu dos seus trajes reais, se alimentou, findou o seu jejum. E quando questionado acerca dessa postura, Davi respondeu: eu pararei, ele porém para mim não voltará. Então, Senhor, que essa esperança, essa expectativa de irmos um dia encontrar aqueles que já se foram antes de nós, traga em nós essa coragem de continuar. Que enquanto houver vida, Senhor, a gente possa fazer a honra e a bênção e o carinho e a deferência e o estímulo e o elogio e a homenagem que a pessoa merece, e a alegria e ressaltar os valores. E quando estes partirem, Senhor, nós não temos nenhum peso de consciência. Ajuda-nos, ó Deus, a amar em vida, para não ter remorso em morte. E aqueles, ó Deus, que padecem de qualquer mazela, de qualquer luta, de qualquer depressão profunda, aqueles que não conseguem, Senhor, consolidar o seu luto, que não conseguem desligar, liberar, sepultar na memória os que já se foram, pelas mais diferentes razões possíveis, às vezes por mortes trágicas, que o teu Espírito Santo traga libertação, cura, resolução nessa situação, que haja um desligar natural, saudável, pacífico, Senhor, que haja consolo do teu Espírito Santo, que haja profundas consolações, que haja a tua paz que excede todo entendimento, que haja expectativa e a mentalidade de eternidade dentro de nós, que haja a convicção, Senhor, de um até breve, que haja, Senhor, a noção de eternidade, e que a nossa vida aqui nos capacite, nos gabarite, nos credencie para a eternidade com o Senhor, para mais uma vez, Senhor, nos reunirmos e de agora, então, Senhor, eternamente, com aqueles que nós amamos, com aqueles com quem o Senhor nos presenteou nessa existência. Senhor, consola um ao outro, consola os nossos irmãos, que os nossos irmãos consolem uns aos outros com essas palavras, com essa expectativa, que nós um dia seremos arrebatados e que nós não precederemos aqueles que desde agora já dormem no Senhor, mas que junto, Senhor, reinaremos junto com o Senhor para sempre, eternamente. Oramos, Espírito Santo, por espírito de conforto, de consolação no pranto, no choro, na dor de cada um. Oramos para que o Senhor enxugue toda a lágrima. Oramos para que o Senhor devolva a alegria, a força, a alegria, a condição, o ímpeto de viver. Oramos, Senhor, para que aquilo que é a nossa natureza, Senhor, seja aquietada por Ti. Espírito Santo Consolador, traz alívio a todo sofrimento, traz esperança renovada. Nós oramos também, Senhor, por aqueles muitos pedidos deixados nos nossos comentários, no chat do nosso canal. Pedimos a Deus que o Senhor traga cura, restauração,
livramentos, escapes, que o Senhor abra portas de emprego, que o Senhor, pela tua misericórdia, traga instrução, sabedoria nas decisões, restauração nas famílias, libertação dos vícios, que aqueles, ó Deus, que estão com as suas mortes decretadas, porque os médicos já os desenganaram, que o Senhor surpreenda a medicina, que o Senhor reverta todo luto, que o Senhor feche toda a cova, que o Senhor desfaça os preparativos de morte, para aqueles em quem o Senhor ainda tem uma obra a ser feita, para aqueles a quem através desse milagre o Senhor vai manifestar a tua glória, para que muitos incrédulos vendo essas coisas temam e tremam diante de ti. Oramos pelos pedidos de oração deixados aqui no nosso canal. Abençoe e visita cada causa, cada casa, cada situação, Senhor. Muito obrigado por esse tempo na tua presença. Traz paz, consolação, esperança, força aos que estão em luto, meu Deus. São muitos que pranteiam pelas suas perdas nos dias de hoje. Ó Espírito Santo, visita essa viúva, visita esse órfão, visita esse pai, essa mãe, essa congregação, esse departamento no trabalho, essa vizinhança, aonde eles olhando para o lado agora, já não veem mais aquela pessoa que amava, que alegrava o dia deles, que sorria com eles. Ô Jesus, que o nosso testemunho, a nossa forma de viver e a nossa comunhão e intimidade contigo, a nossa vida com o Senhor, nos capacite para darmos a vida eterna, Senhor, e reencontrarmos com aqueles que amamos, que já partiram dessa existência. Obrigado por esse tempo de oração, por esse entendimento, Senhor. Glória ao teu nome. Nós abençoamos o teu povo, Senhor, com a tua paz que excede todo entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Como você tem vivido e agido em relação àqueles que já partiram dessa existência? Você tem sido alguém que recentemente, nesses dias, quem sabe no dia de hoje, perdeu uma pessoa amada, um familiar, um amigo, um conhecido, um irmão em Cristo? Que você possa meditar nesse texto de 1 Tessalonicenses que lemos aqui hoje juntos. Que a nossa tristeza não seja demasiada, além do normal, além do natural, mas que a nossa esperança esteja em Jesus, que morreu e ressuscitou. E assim também os que em Jesus dormem desde já, Deus os tornará a trazer com Ele. E nós, que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque, assim como prometido, Jesus descerá do céu um dia, com a trombeta de Deus, com alaridos nos céus, com voz de arcanjo. E como disse Paulo aos Tessalonicenses, os que morreram em Cristo ressuscitarão, e nós que ficarmos vivos, se estivermos vivos, seremos arrebatados, e juntamente com eles nas nuvens, vamos encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Que você seja um instrumento de consolação, que você se console com essas palavras e console os que estão ao seu redor, se despedindo de pessoas que amam nesse tempo de dor e luto. Medite, pense, avalie essas questões. E se você tem sofrido por demais com a perda de um ente querido, viva de uma maneira a honrar o legado dele, a memória dele, dela, para que um dia vocês possam se rever na eternidade, para sempre. Quero também te sugerir mais passagens bíblicas sobre esse tema e te encorajar a dispensar tempo de qualidade nesse assunto, para aumentar ainda mais o teu entendimento, o teu discernimento acerca desses assuntos, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Acompanhe-nos agora com mais textos sobre esse tema. 1 Tessalonicenses capítulo 5. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva,
porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que, quando disserem a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem. Abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo. E todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém.